Meu nome é Maradona, professor de Física. Hoje a gente vai falar sobre mudanças de estado físico. A gente sabe que as substâncias podem estar sólidas, líquidas ou gasosas. E elas podem mudar de estado, passando do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. E essas mudanças têm nome, né? Quando uma substância passa do estado sólido para o líquido, a gente diz que ela sofreu uma fusão. Quando ela passa do líquido para o gasoso, uma vaporização. E ela pode também retornar os estados. Do vapor para o líquido, liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. Existem também dois exemplos muito conhecidos, que são o gelo seco e a naftalina, que são substâncias que mudam diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Essas substâncias a gente diz que elas sofrem sublimação. Tá? Então, o sentido do sólido para o gasoso, direto, sublimação. Do gasoso para o sólido, ressublimação. Aqui a gente tem uma curva de aquecimento da água. Como um exemplo, a água estando a 1 atm de pressão, né? Pressão ao nível do mar. Nós sabemos que a água tem pontos fixos para essa pressão, pontos fixos de ebulição e de fusão, né? Toda substância, a uma determinada pressão, tem seus pontos fixos para ebulição e para fusão. Se a gente mantém essa pressão constante durante o processo de transformação de estado, a substância ela não altera a temperatura durante a mudança. Então o calor que a gente fornece para ela é utilizado totalmente na mudança de estado e não no aumento da temperatura. Esse calor ele é chamado de calor latente da substância. Como ele é calculado? O calor latente é calculado fazendo o produto, a multiplicação, da massa pelo calor latente específico. Esse calor latente específico, ele depende de cada substância, né? Depende da relação entre o calor e a massa que é fornecido para uma substância. Então você tem um calor fornecido para ela mudar de estado. Cada substância necessita de uma certa quantidade de calor para mudar de estado, né? A gente, como exemplo da água, o que nós temos? Por exemplo, a água congelada, uma temperatura de menos 20 graus. Você começa a fornecer calor para a água, ela começa a aumentar a temperatura. Durante toda essa faixa aqui do gráfico, a água está no estado sólido. Quando ela atinge 0 graus, que é o ponto de fusão dela nessa pressão, o calor fornecido ele é só utilizado na transformação, na mudança de estado, e não no aumento da temperatura. Então, durante toda a fusão, a substância tem uma temperatura constante, se a pressão for constante. Na vaporização ocorre a mesma coisa. A substância está no estado líquido depois de ter fundido. Toda essa curva aqui, ó, é o estado líquido da substância. A água ela só vai entrar em vaporização a 100 graus. Então, durante o intervalo de temperatura de 0 até 100 graus, todo o calor que está sendo fornecido aqui está fazendo com que a substância aumente a temperatura. A hora que atingir a temperatura de ebulição da água, aí o calor fornecido, o calor latente, vai ser utilizado na vaporização. Aqui eu mostrei o aquecimento da água. Só que a gente tem que entender também que se eu forneço calor e a água muda de estado, do estado sólido para o estado líquido, se eu retirar calor, ela volta do estado líquido para o estado sólido. Tá? Então, esses valores eles são definidos para cada mudança. Se for na fusão, a gente chama calor latente de fusão. Lembre-se, o calor fornecido durante a fusão, se você retirar a mesma quantidade de calor da água, só que com um valor negativo agora, porque nós estamos retirando esse calor, ela sai do estado líquido e volta para o estado sólido. Então, a gente tem que o calor latente de fusão é igual a menos o calor latente de solidificação. Porque aqui a gente fornece calor, aqui a gente retira calor. Tomando a água como exemplo, se você fornecer 80 calorias para 1 grama de gelo, ele vira água. Se você retirar 80 calorias de 1 grama de água, ela vira gelo. Muito obrigado.